Olá! Nesse vídeo, iremos continuar a falar sobre a sobrescrita de método, que é uma das formas de polimorfismo. Neste caso, iremos aprender a realizá-la na linguagem Java e na linguagem C#. A sobrescrita de método ocorre quando uma classe pai define um método e o implementa. E a classe filha, ao herdar este método, ele consegue então executar as instruções que foram definidas na classe pai, ou classe mãe. E podemos modificar esse comportamento, reescrevendo este método, que é a sobrescrita. No caso da linguagem Java, basta fazermos o quê? Na classe filha, declararmos o método com o nome do método e os tipos e a quantidade de parâmetros idêntico à classe mãe, e então escrever o código que nós desejamos que seja executado quando solicitar a execução deste método. Então, declara-se o método e o implementa, incluindo um novo corpo de instruções desejados. O Java possui um conjunto de frameworks, bem como também ferramentas desenvolvidas, que analisa as anotações. A anotação de Java será tema de um outro vídeo. Bom, basicamente é uma tag, um texto que nós adicionamos ao nosso código que vai ser utilizado pelo pré-compilador. E nós podemos utilizar então a informação @override para indicar que o método em seguida a essa anotação, ele é um método que está sobrescrevendo um outro método. Bom, então podemos utilizar essa anotação, entretanto ela é opcional, mas deve ser corretamente utilizada. Se um método que não é sobrescrito utilizar a tag @override, aí apresentaremos problemas de compilação. Vamos ver um exemplo? Considere que nós temos, então, uma classe anunciante, cujo propósito dela é dizer algo na tela do usuário. Bom, e aqui a anunciante, o código apresentado para vocês, essa classe possui um método diga, que basicamente ele escreve na tela do usuário, não sei o que dizer, 3 pontinhos. Bom, vamos também considerar que essa classe irá ter uma classe filha, chamada de anunciante concreto. Bom, e essa classe anunciante concreto vai sobrescrever o método diga. Então aqui nós temos o código, repetindo sobrescrevendo o método, que é repetindo o nome do método, a quantidade de parâmetros e os tipos de parâmetros idênticos, mas colocando um corpo diferente para o método. Bom, e aqui nós indicamos que esse método é um método que está sobrescrevendo utilizando a palavra override. Então, @override, que nós utilizamos, embora opcional, ela é recomendável de ser utilizada. Bom, e aí vamos agora compreender como que essa aplicação vai funcionar. Bom, se eu tiver a seguinte execução, a main, temos o método main, e eu estou instanciando anunciante concreto, e pedindo para um objeto A1, que é do tipo anunciante concreto, referenciar esse objeto instanciado. Quando eu executar o método diga, pedir a solicitação da execução do método diga, ele irá então executar o método diga, que foi a nova versão, a versão que está sobrescrita, ou seja, a versão que está implementado na classe filha. Se desejarmos solicitar a uma instância de anunciante concreto a execução do método diga, então o que nós podemos fazer? Anunciante concreto, e aqui o nome do nosso variável objeto, vai receber uma instância de anunciante concreto. E na linha seguinte, nós solicitamos a execução do método diga. Bom, e uma outra alternativa é o quê? Usando aqui, ao invés de enxergar o objeto instanciado por meio do anunciante concreto, nós podemos utilizar-nos da herança e então enxergarmos o objeto instanciado por meio de uma variável objeto do tipo ali da classe mãe. Então aqui da classe anunciante, e em seguida nós chamamos o método diga.
Lembre-se que isso é possível porque o método diga ele foi declarado na classe mãe, a classe anunciante. Agora eu lhes pergunto, a execução dessas duas funções, métodos mains, né, resultarão em qual mensagem exibida para o usuário? Né, a primeira e a segunda. Então, vai dizer para o usuário, não sei o que dizer, ou vai dizer para o usuário, prefiro ficar calado, né, em cada uma dessas execuções. Bom, então vamos executar no nosso compilador. Nós temos então que a classe anunciante, né, tem um método diga que diz, né, escreve na tela do usuário, não sei o que dizer. Enquanto anunciante, né, ele herda de anunciante concreto, ele herda de anunciante e tem a sobrescrita do método diga e ele vai colocar na tela do usuário, prefiro ficar calado. Então, aqui na main, como a gente já conversamos, né, eu vou instanciar um objeto de anunciante concreto e vou guardar, fazer com que a variável A1, que é do tipo anunciante concreto, aponte para esse objeto instanciado. E então, solicitar a execução do método diga. Vamos ver o resultado? Então, prefiro ficar calado. Essa mensagem, prefiro ficar calado, ela é descrita aqui, né, no código do método diga. Ok? Então, no caso do objeto, vai ser analisado qual é a implementação do método a ser executado, começando, né, dando preferência aos métodos descritos na classe filha. Bom, vamos ver se a outra opção também irá ter o mesmo resultado, na qual, ao invés de a variável objeto A1 seja do tipo anunciante concreto, o objeto variável A1 vai ser do tipo anunciante. Bom, então vamos executar e solicitar que, então, chame o método diga deste objeto. Veja que o resultado ficou também prefiro ficar calado. Novamente, o motivo porque na linguagem Java vai ser dado preferência à implementação da classe filha. Okay? Então, embora aqui nós estamos enxergando o objeto instanciado como tipo anunciante, o Java dará preferência à implementação do objeto na classe filha, né? Então, é aquele tipo dinâmico. O tipo dinâmico é anunciante concreto. Então, ele vai exibir na tela do usuário, prefiro ficar calado. Em Java, então, é muito simples, né? Basta apenas nós colocarmos a mesma assinatura do método na classe filha e então implementarmos um novo corpo para o método. E na linguagem C#, como será? Bom, na linguagem C# é um pouco diferente. Na classe mãe, os métodos que podem ser sobrescritos, né, eles devem ter um modificador virtual. Então, a palavra reservada virtual logo após a definição do modificador de visibilidade. Assim, estamos dizendo ao compilador que este método, o método declarado como virtual, ele pode ser sobrescrito pelas demais classes. Bom, e na classe filha também temos que usar um modificador, que é o modificador override, que vai dizer ao compilador que aquela programação, aquela implementação daquele método está sobrescrevendo o método da classe mãe. Então, né, vamos a um exemplo? Considerando o mesmo contexto em que nós temos uma classe anunciante que tem um método diga, né, então na linguagem C#, ao definir o método diga, após o operador de visibilidade que aqui é o public, eu vou utilizar a palavra reservada virtual, o modificador virtual, para dizer o seguinte, olha, aqui eu estou dando uma implementação básica para este método, mas as minhas classes filhas podem sobrescrever este método, o método diga. Bom, e aqui nós temos o anunciante concreto, que herda de anunciante. E aqui no anunciante concreto, nós usamos a palavra override ao declarar o método diga, para dizer o seguinte, essa implementação do método diga, ele sobrescreve
sobrescreve a implementação do método diga da classe mãe. Então, vamos executar? Então, aqui nós temos, né, o main, a rotina main, e eu tenho anunciante concreto A1, então uma variável A1, que é do tipo anunciante concreto, que vai referenciar um objeto anunciante concreto. E estamos chamando o método diga. Vamos ver o resultado? Então, prefiro ficar calado. A mensagem prefiro ficar calado é do anunciante concreto e não do anunciante. Bom, e se nós enxergarmos A1 não como, definirmos A1 não como anunciante concreto, mas como anunciante, qual seria o resultado? Prefiro ficar calado. Novamente, por quê? Porque nós dizemos, olha, estamos sobrescrevendo o método diga da classe anunciante. Bom, embora que você tenha que lembrar dessas duas palavras-chave, né, os dois modificadores, virtual e override, pode acontecer que você esqueça. Bom, se você esquecer de incluir o modificador override, o que vai acontecer? Bom, acontece o seguinte, não vai te dar uma mensagem de erro, mas o computador irá executar o método definido na classe mãe e não o método da classe filha, caso a execução do método seja solicitado em uma variável objeto do tipo da classe mãe. Poxa, professor, complicado. Mostra para mim como é que funciona no compilador? Vamos lá. Então, estamos aqui no nosso exemplo, né, do anunciante concreto, e eu quero que vocês observem, né, que anunciante concreto aqui, a variável A1 é do tipo anunciante concreto, então vai referenciar um objeto do tipo anunciante concreto. E o objeto que estamos instanciando é do tipo anunciante concreto. Vamos na classe anunciante concreto e apagar a palavra override. Bom, eu disse para vocês que vai compilar. Então, vamos verificar isso. E que também ele vai executar não este código, desculpa, ele vai executar este código. Né? Por quê? Porque eu estou enxergando o objeto como um anunciante concreto. Então, vamos lá? Então, prefiro ficar calado. Então, por enquanto, está funcionando conforme nós desejávamos. Como eu informei para vocês, eu posso esquecer o override, ele vai executar. Entretanto, como eu estou enxergando o objeto como um anunciante concreto, irá executar o código do método diga de anunciante concreto. Bom, até aí, muito semelhante ao que a gente já fez anteriormente. Mas e se A1 for do tipo anunciante e vai estar referenciando um objeto do anunciante concreto? O que irá acontecer? Bom, na linguagem Java, ele executou mesmo assim o procedimento diga de anunciante concreto. Mas e o C#? Vamos executar? Veja que ele disse uma frase diferente. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer é a frase da classe mãe, da classe anunciante. Então, o C# ele irá executar o método da classe a qual eu estou enxergando aquele objeto, da variável objeto que eu estou referenciando aquele objeto. Ok? Então, ele não vai executar o método ali mais abaixo, né? O método da filha. E em si, o método da classe a qual eu estou enxergando aquele objeto, visualizando aquele objeto. Tá? Então, aqui se eu estou enxergando ele como um anunciante, ele vai executar um anunciante. E é por isso a importância do cuidado que tem que ter de não esquecer o override. A palavra reservada, o modificador override. Porque desta forma, o seu sistema terá um comportamento mais próximo do que você imagina, ok? Que é a execução deste método todos os momentos, né? Porque senão nós teríamos, em determinados momentos do código, executando o diga de anunciante concreto e em outras partes do código executando o diga de anunciante. E isso pode ser problemático para o seu programa. Então vamos verificar, olha, anunciante, A1 é do tipo anunciante, mas que está referenciando um anunciante concreto. E a mensagem que ele tem que dizer é: prefiro ficar calado.
E é isso que esse texto aqui nos quer dizer, que não ocorre erro se eu esquecer o modificador override, mas conforme a variável que está, o tipo da variável que está referenciando aquele objeto, vai executar métodos diferentes. Pode executar o método que está na filha ou o método que está na classe mãe. E aí pode até mesmo, né, dificultar a você, programador, a identificação do erro que vai estar acontecendo, porque pode estar executando uma parte das instruções que você não desejaria. Bom, e agora, se você esquecer de incluir o modificador virtual, mas não esquecer de incluir o modificador override. Bom, neste caso, ocorrerá um erro de compilação. O compilador vai ver, olha, você está querendo sobrescrever um método que não foi declarado como virtual. Então, corrija isso para eu poder compilar o seu programa e criar, então, o arquivo executável. Bom, e aí você deve estar perguntando, ok, professor, e se eu esquecer de incluir os dois modificadores, o virtual e o override? Bom, irá acontecer o mesmo caso que anteriormente, né? Não vai acontecer o erro, mas dependendo de como você está acessando a variável, o objeto, né? Pela variável objeto, dependendo do tipo da variável objeto, vai ser o tipo do código que vai ser executado. Vamos a um exemplo? Então, vamos dizer que em anunciante esqueci de colocar virtual. E em anunciante concreto, o override. Ok? Primeiramente, eu vou enxergar o anunciante como anunciante concreto. E o que eu disse para vocês foi o seguinte: como eu estou enxergando como anunciante concreto, vai executar o método diga de anunciante concreto. Então, prefiro ficar calado. Agora, se eu estiver enxergando esse objeto como um anunciante e solicitar a execução do método diga, então vai dizer, né, não sei o que dizer, que é o que o método diga, a instrução do método diga de anunciante. E você deve estar se perguntando, professor, eu estou escrevendo uma classe, mas eu não quero que alguém, quando estender esta classe, sobrescreva o meu método. Como é que eu posso fazer? Existe uma possibilidade, que é o uso do modificador final e o modificador sealed em C#. Então, o modificador final em Java e o modificador sealed em C#. Isso faz com que o compilador não permita, né, ou dê erros de compilação quando identificar que um método definido como final no Java ou sealed em C# esteja tentando ser sobrescrito. Então, somente para exemplificar, vamos então considerar este código, né, do anunciante com anunciante concreto, vamos executar, ok, né? Eu vou pegar aqui anunciante, por exemplo, eu não quero que o meu método diga ele seja sobrescrito pelas classes filhas. Então, eu vou colocar aqui, final, após o modificador de visibilidade aqui do método, ok? Vou deixar o método sobrescrito na classe anunciante concreto e vou executar. Como é esperado, né, ele vai dar um erro de compilação e vai dizer, olha, o método diga ele não pode ser sobrescrito. Por quê? Né? Ele foi definido em anunciante como final. Olha lá. So writing method is final. Então, que não pode ser sobrescrito. Tá? Bom, então, ou eu escolho remover o final aqui no nosso código, ou então eu tenho que remover o método diga da classe filha. Espero que vocês tenham compreendido o uso, né, a implementação da sobrescrita de métodos na linguagem Java e na linguagem C.